Pessoal, boa noite. Nós estamos em mais uma edição da escola, de, aliás, do curso de férias, né, da Unifil. Eu tenho participado de todas as edições desde que começamos, né, alguma, alguma década atrás aí. E eu gosto muito, né, sempre presencial. Agora, o ano passado e esse ano estamos trabalhando online, agora estamos mais equipados, né? Eu gostei de ver que o Google Meet agora, além de vocês estarem aí presente, eles registram a presença de vocês e criam uma lista de presença automaticamente. É registrado a hora que você entrou, a hora que você saiu, e isso mostra que essa ferramenta vai ser mais útil também para os cursos em geral, com muito mais tecnologia, né? Além de a gente conseguir fazer mais coisas agora com praticamente é um quadro que nós temos na nossa frente aqui, a gente consegue inclusive utilizar várias ferramentas. Eu tenho cada dia aprendido mais e vale a pena. Eu queria conversar com vocês hoje um tema. A gente sempre cria um tema, né? E tem um tema que eu criei para um curso de pós-graduação, que é que está nascendo no estado de São Paulo, uma preocupação com esse tema, a teologia e a terapia. E aí eu sugeri para eles que a gente estudasse a natureza terapêutica das escrituras. Poderia até ser uma natureza teoterapêutica das escrituras também. Ou pode ser o caráter teoterapêutico das escrituras. Então é isso que quero colocar para vocês, as reflexões que eu tenho feito durante a minha vida como teólogo. E eu tenho uma dupla formação. Eu passei a minha vida estudando teologia desde faz só 50 anos, né, que eu estudo teologia e não paro de estudar. Eu continuo sendo um eterno estudante de teologia. Mas eu, na década de 70, eu fiz uma faculdade de ciências biopsíquicas e sociais em São Paulo, que era uma formação em psicanálise e psicoterapia. Eu tenho trabalhado durante todo esse tempo nessa nesse diálogo da teologia com o terapêutico. Eu creio que no mundo pandêmico e pós-pandêmico vai ser muito necessário nós pensarmos numa numa realidade aplicável. Então, hoje, para mim, a teologia ela só tem sentido se ela for uma teologia aplicada. Para ela ser aplicada, ela tem que ser terapêutica, né? E eu creio também que a própria psicoterapia, qualquer curso de psicoterapia, tem que ser altamente aplicado, ou aplicável, né? Então, hoje eu estou fazendo um curso na Inglaterra, online, e chama-se Psicologia Moderna Aplicada. Só o nome já faz bem, né? Psicologia moderna aplicada. Quer dizer, não há outro caminho, os autores estão dizendo, se a gente trabalhar na ciência se não for aplicada. A psicologia moderna tem que ser aplicada. Isso me levou a uma convicção que eu sempre tive, que a teologia também tem que ser aplicada. E o que eu quero mostrar para vocês é que eu penso que as escrituras têm que ser aplicável. E quando você aplica, você dá às escrituras um caráter terapêutico. Então eu vejo que os pregadores, sejam padres, sejam católicos, sejam evangélicos, etc., eles deveriam saber que toda mensagem precisa ser uma mensagem aplicada. E todas as vezes que essa mensagem for aplicável, aplicada,
ela será altamente terapêutica. Então nós precisamos entender que as escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, ela é terapêutica. Eu já pensei em fazer um estudo, teria que ter uma plataforma para isso, mas olhar cada livro da Bíblia de uma forma terapêutica. Então, o que que nós encontraríamos de terapêutico em Gênesis, em Êxodo, em Números e até o Apocalipse? Todos os livros da Bíblia têm uma natureza terapêutica. Eu vou só dar uma amostragem aqui para vocês, mas essa amostragem já é uma ajuda para vocês pensarem comigo nesse tema, né. Para aqueles que não me conhecem, eu tenho uma formação de um doutorado em teologia e, portanto, também uma formação técnica na área de psicanálise e psicoterapia. E tenho estudado isso, pelo menos por 5 décadas, né. Eu achei um livro, não faz muito tempo, de um filósofo, norte-americano chamado Philip Roth, né. Ele escreveu um livro chamado O Triunfo da Terapêutica. Então, eu quero chamar a atenção para esse título aqui para vocês e até indicar esse livro. O nome do livro é esse aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui a cor, aí a gente marca melhor. Então você pega, esse é o livro, O Triunfo da Terapêutica, e esse é o autor. Se quiser aproveita e já anota. Esse livro, ele quer dizer o seguinte, que você vê, ele está falando antes da pandemia, ele diz que o mundo está se tornando um mundo terapêutico. Então, nós estamos vivendo a realidade do triunfo da terapêutica. E aí, ele pega um pensamento de Dostoiévski e faz essa intrigante pergunta: é possível aos homens civilizados crerem? Essa é a pergunta de Dostoiévski. Olha a pergunta que ele inverte a pergunta: é possível seres humanos que não creem serem civilizados? Olha que pergunta intrigante, né. É possível alguém que é civilizado realmente ter fé? E a pergunta invertida, é possível alguém que não ter fé ser realmente civilizado? Veja, ele não é um teólogo, ele não é um pastor, não é um padre, ele é um filósofo. Um dos principais críticos do pensamento psicanalítico e um dos maiores especialistas em Freud, Rieff associa psicologia, sociologia e religião para discutir a organização cultural da personalidade. Então ele chega a uma conclusão que, no mundo, na sociedade terapêutica daqui para frente, nós teremos que relacionar mais e conversar mais a psicologia, conversar mais a sociologia, conversar mais a teologia, que seria que ele coloca como religião, né. Então, esses 3 aspectos, a espiritualidade, o psicológico e o sociológico, precisam começar a dar as mãos para começar a pensar na cultura da personalidade humana. E é aí que começa a solução da realidade do mundo. E ele cita Alberto Camus, né, que foi um filósofo que dizia o seguinte: há toda uma civilização a ser refeita. O mundo de hoje, ele está vivendo uma doença cósmica. O ser humano ele tem adoecido coletivamente. Então há uma civilização que precisa ser recriada. Então Rieff diz que a cultura cristã está morrendo.
enquanto nenhuma outra consegue força suficiente para nascer. Então, este mundo está em crise, ele precisa reativar alguma coisa. Nós temos que descobrir qual o caminho, né? E aqui é que ele vai propor que, e aí que eu entro com a minha proposta também, que a fé cristã, a realidade cristã, ela precisa urgentemente se tornar o mais terapêutica possível. As religiões muitas vezes se tornaram patológicas e não terapêuticas. Então, a questão, qual cristianismo? E eu vou fazer eu vou começar a usar alguns autores, né? Um deles que me impressiona muito é Xavier Zubiri, né? Xavier Zubiri é um clássico filósofo espanhol. Ele escreveu uma obra incrível que tem em português chamado Natureza, História e Deus. Ele afirma que a ciência não é uma simples adição de verdades que o ser humano possui, mas o desdobramento de uma inteligência possuída pela verdade. Então não é você possuir a verdade, mas a verdade possui você. Então a inteligência que busca você, a verdade é que busca você, te convida você para lê-la, para estudá-la. Então ele propõe um cristianismo que seja realidade, não que seja só linguagem. E essa linguagem, essa realidade eu vou chamar do terapêutico. Então propõe um cristianismo que seja realidade e não abstração. E, e eu diria que a realidade é Cristo, né? É uma realidade crística. Então ele tem um capítulo que eu resolvi chamá-lo de nutridores ou tóxicos. Então, ele pega um capítulo e fala do o terapêutico como teólogo, o terapêutico como teólogo, e a psicologia de Jung como a linguagem de fé. Então, Rieff ele nos mostra que na primavera de 1957, aos 81 anos de idade, Jung descreveu sua vida interior. Seu pai era um pastor, se tornou um caso psiquiátrico. Ele diz que seu pai foi vítima da falha do mito cristão. Viveu, viveu o que ele viveu não era terapêutico. Infelizmente, assistimos um demônico destrutivo nas religiões, né? Isso nos leva a uma questão: como falar do lugar terapêutico da fé? E é isso que o Jung nos aponta. Como colocar o teólogo como saudável, como realidade, não abstração? Então, é isso que eu vou propor aqui para vocês. Como sair da toxicidade da religiosidade para o nutridor do evangelho, para o nutridor das escrituras. Então, muitas vezes as estruturas elas vão se tornando uma espécie de carrasco das pessoas e não libertador das pessoas. Por exemplo, vou já mostrar um fato de Jesus. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, quero dizer para vocês que ele, se não está sendo leve nem suave, não é o dele. Então, as pessoas não conseguiram fazer com que o seu fardo e o seu jugo seja trocado pelo jugo de Cristo. Aí você já tem o caminho do terapêutico. E eu gosto muito de usar a figura dos dois caminhantes de Emaús. Para mim, é um paradigma em várias áreas que eu uso. Então, no caminho de Emaús, os dois que estavam tristes indo para Emaús encontram com o ressuscitado. Olha já o caráter terapêutico. A presença do ressuscitado ali é uma presença terapêutica. Porque ali há um confronto de dois tipos de religiosidade, de espiritualidade, de paradigma e de religiosidade. Eu diria que uma é tóxica e a outra é nutridora. Os dois discípulos indo para Emaús, eles têm uma mentalidade tóxica. Eles têm uma patologia religiosa. A leitura deles da fé é uma leitura que intoxicou a mente deles. Aí chega o ressuscitado
e começa a fazer uma colocação desde as Escrituras e usa as Escrituras como um caráter terapêutico. E o caráter terapêutico das Escrituras aponta para o saudável. Então você tem um confronto entre uma perspectiva patológica e outra perspectiva saudável. E o que que o mestre dos mestres faz? Ele utiliza uma leitura das escrituras como uma função terapêutica para os dois no caminho de Emaús. Eu podia chamar isso daí de uma oficina terapêutica do caminho. Daí tem um bom título, né? Uma oficina terapêutica do caminho. Então, é um caminho do terapêutico. É um caminho que move terapeuticamente aqueles dois. Tanto que depois eles saem correndo de volta para Jerusalém. Então, funcionou. O que que o mestre dos mestres ressuscitado fez? Ele aplicou as escrituras. E aqui eu entro com a minha palavra que há uma natureza terapêutica nas escrituras, desde que isso seja bem colocado. E aqui eu vou citar um texto bíblico que para mim é altamente terapêutico, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, por nós. Então, o sim é um sim terapêutico. Eu chamaria isso de sim de Deus, o sim de Cristo, o sim terapêutico. Os filósofos dizem que há um filósofo uma vez perguntaram para ele: você conseguiria definir toda a verdade com uma única palavra? Ele disse sim. Eles falaram: então diga a palavra. Ele disse sim. Ué, mas você não vai dizer? Ué, acabei de dizer sim. O sim é absolutamente a grande verdade. É que diz que Jesus Cristo é o sim de Deus. Outra palavra que eu acho muito forte é a verdade. Quem pratica a verdade anda na luz. Então, a verdade é terapêutica. Quem pratica a verdade anda na luz. O grande problema nosso é que nós somos muitas vezes amarrados por mentiras mentais, mentiras psicológicas. Por isso que, diante das sabotagens das mentiras mentais e psicológicas, as escrituras elas entram como no meio do mundo das incertezas, como arquipélagos terapêuticos, arquipélagos de saúde mental. Então, por exemplo, a verdade sobre as mentiras. Vamos falar um pouco sobre isso. Quase todos os nossos desvaneios na vida provêm das percepções equivocadas que temos sobre as coisas que nos acontecem. Marial Stenhal. Por exemplo, a maioria de nossas lutas emocionais, nossa infelicidade, são causadas por mentiras que nós dizemos a nós mesmos. Então, quando eu digo que a palavra é a verdade, as escrituras têm pilares de verdade, é para desativar essas mentiras que estão em operação na nossa mente, no nosso psiquismo. E as mentiras produzem miséria emocional. E a verdade produz saúde emocional. Então, os nossos pensamentos, se estiverem plantados em territórios de incredulidade e pensamentos medíocres, vão produzir uma vida medíocre. Veja, por exemplo, algumas mentiras pessoais. Eu tenho um livro que eu li terapeuticamente muito interessante de um psiquiatra cristão.
Ele tenta, desativar as mentiras que todos nós cremos. Esse livro não tem em português, é em espanhol, diz assim, "Las mentiras que criemos", né, as mentiras que nós cremos. Então nós cremos em muitas mentiras, por exemplo, nada é tão fácil como enganar nós mesmos, porque cremos com muita facilidade o que desejamos, Demóstenes dizia isso. Nada é tão fácil como enganar-nos a nós mesmos, porque cremos com suma facilidade o que desejamos. Quer ver as mentiras pessoais? Devo ser perfeito. Quem foi que disse isso? Devo ter a aprovação e o amor de todos. Outra grande mentira. É mais fácil fugir dos problemas do que enfrentá-los. Também é outra mentira. Não posso ser feliz a não ser que as coisas saiam da minha maneira. Isso é pior ainda. Isso daí é um engano absoluto, né? E bem mentiras comuns esse psiquiatra coloca, que andam por aí, os outros são os culpados. Você pode ter tudo o que você quiser. Outra mentira. Você é tão bom quanto aquilo que você faz. Mais uma mentira. A vida deveria ser fácil. Quem foi que disse que deveria? A vida deveria ser justa, né? Então, ele faz uma colocação que essas mentiras, elas nos sabotam, elas nos amarram, elas nos engancham no passado e a gente vai vivendo uma vida de falsidade total, né? E isso nos prende, são como ganchos, né, dentro de nós. Ó, mentiras, ele faz um levantamento de mentiras familiares. A culpa é sempre dos outros. Se o nosso casamento tem tantos conflitos, é porque não fomos feitos um para o outro. Outra mentira. Deve satisfazer todas as minhas necessidades. Mais uma mentira. Veja o que fiz por sua causa. Esse, além de ser uma mentira, é um jogo psicológico. Eu não preciso mudar, somente os outros têm que mudar. Então, aí é outra mentira mais desolada ainda. E você deve ser como eu, pior ainda, né? Você vê, ele está dizendo que essas mentiras vão gerando o quê? Uma sociedade doente, famílias patológicas, relacionamentos patológicos. E aí que eu entro com as escrituras, né? Que vê mentiras religiosas, o amor divino deve ser merecido. Mais uma mentira. Como sou cristão, Deus me protegerá da dor e do sofrimento. Quer dizer, tem gente que acredita isso, aí vem a pandemia, tem tanto sofrimento por aí, ele entra em crise na fé, porque ensinaram para ele uma teologia do caminho de Emaús sem Cristo, sem o ressuscitado no meio da dor e sofrimento. É uma espécie de teologia sem cruz, né? Teologia sem calvário. É uma teologia de rei sem cruz, né? Então, aí produz os andantes decepcionados de Emaús, em vez dos vitoriosos da ressurreição. Meus pecados causam todos os meus problemas. Aí o sujeito entra com culpa. Meu dever cristão é satisfazer todas as necessidades dos outros. Pior ainda, né? Um bom cristão nunca fica iracundo, ansioso ou deprimido. Aí quando ele fica mais deprimido porque está deprimido por estar deprimido, né? É complicado. É uma mentira. Deus não pode usar-me a menos que eu seja espiritualmente perfeito. Aí ele acaba virando passivo e não gera nada, né? Quando realmente a Bíblia, aí vou usar, eu usei o problema tóxico aí, patológico, para depois dizer o seguinte: quem pratica a verdade vem para a luz. Então, o plano de Deus é trazer você para o território da verdade de Deus. Então, a verdade de Deus traz o quê? Uma vibração de verdade, de luz, uma vibração de cura, ou uma vibração de possibilidades. Então, a luz,
é o que exorciza as trevas, né. Então qual o caminho teoterapêutico? Praticar a verdade. Praticar a verdade não é ser perfeito, é dizer: "Eu estou sujo, eu preciso de cura", é ser honesto no sentido de dizer: "Eu sou um pecador". Jesus conta a história dos 2 orando, aí você tem um fariseu dizendo: "Graças a Deus eu não sou igual a esse publicano pecador". Aí o outro publicano diz assim: "Tem misericórdia de mim, pecador". Aí Jesus pergunta: "Qual dos 2 o pai ouviu?". Ele ouviu aquele que pratica a verdade, aquele que reconheceu que precisa de cura. Então quem pratica a verdade vem para a luz. Então, John Hus uma vez escreveu algo interessante e para mim altamente terapêutico: "Busca a verdade, escuta a verdade, ensina a verdade, sustente e defenda a verdade, até a morte". Então esse era um padrão que foi um dos geradores dos reformadores, né. Verdade, 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 até o fim. Como que eu chamaria disso de uma teoterapia aplicada, né? Vamos pensar, eu queria que vocês pensassem comigo nas escrituras como o manual do fabricante. Então, se as coisas não vão bem, eu preciso ir para, o manual do fabricante, o manual do fabricante. Quais são os princípios? E aí que entra uma caminhada por todas as escrituras, você descobrir quais são os princípios que são reveladores, terapeuticamente nas escrituras. Uma coisa que eu aprendi durante toda a minha vida nas escrituras é o seguinte, que as escrituras não são uma imposição da verdade, mas é uma revelação da verdade. O cristianismo não é uma imposição. Aprendi isso muito com Stanley Jones, né. O cristianismo é uma revelação. Então, quando a Bíblia tem uma verdade, tem gente que é categórica, acha que ele está impondo. Não está impondo, apenas está revelando. Uma vez eu ouvi uma metáfora muito colocada, bem colocada por um pregador peruano, que achei fabuloso. Ele diz assim: imagine num zoológico tem uma lei, não entre na jaula do leão. Então ele diz assim, quando ele diz não entra na a jaula do leão, não é uma imposição de lei, é uma revelação de lei. Por quê? Porque se você entrar na jaula do leão, você vai ser destruído. Então a lei não existe para te punir, ela existe para, te proteger, né. "Ah, porque você entrou lá na jaula do leão, vai ser destruído". Não, é porque você entrou na jaula do leão, porque você quebrou o princípio que não pode entrar. É. Mas não é uma imposição, é uma naturalidade. Então, quando Deus fala uma coisa na Bíblia: "Não faça isso", não é porque Deus é chato, é porque ele está protegendo você. Então, toda a lei na Bíblia, ela é um princípio de proteção, é um fruto do amor, não da religiosidade. É que a religião transformou isso em legalismo. E então eu quero dizer para vocês que a Bíblia é um manual do fabricante. Quando eu sigo o manual do fabricante, eu tenho resultados. Quando eu não sigo o manual do fabricante, eu tenho consequências. Talvez eu comprei naquela época que tinha, vídeo, né, videocassete, né, eu resolvi ligar sem olhar o manual. E aí tinha umas coisas que eram fundamentais ter lido o manual, daí queimou. Então queimou não é porque eu fui punido não porque, o vídeo é mau, é que eu não segui certos parâmetros. E a vida da gente, muitas vezes, a gente não segue o manual, e então há muita coisa que nós podemos aproveitar da vida, não aproveitamos porque não seguimos o manual, né.
Uma vez eu vi uma boa ilustração sobre isso num vídeo, né? O vídeo vinha com tantos equipamentos, mas eu sabia só fazer play, stop, play, stop, play, stop. Aí eu comprei um super sofisticado, mas eu tinha que ler o manual para ver como que funcionava todo aquele treco. No final, eu cansei, falando, não, só play, stop, play, stop, play, stop. Então, tem gente que vive a vida toda, ele só sabe fazer play, pause, stop, play, stop, vai, volta, sempre, a vida toda. Então, há possibilidades de viver uma vida plena, saudável, e ele não aproveita. Então, as escrituras é o manual do fabricante, que tem muita coisa a ser descoberta. Então, eu diria para vocês que, terapeuticamente, eu vejo que o Espírito Santo ele, ele quer dar um update de acordo com o projeto original do Criador. Segundo, é olhar para o poder do Calvário como participação do novo ser em Cristo. Terceiro, a gente pode antecipar vitórias da ressurreição. O reino de Deus já está chegando a nós, está vindo, já chegou, então é uma realidade. Nós podíamos usufruir mais dessa vitória do Calvário e da ressurreição. E aí, porque não seguimos o manual do fabricante, ficamos numa vida assim: play, pause, play, stop, play, pause, stop. A vida toda, todos os dias. E não usufruímos terapeuticamente desse caráter terapêutico das Escrituras. Deixa eu colocar alguns exemplos práticos. Vamos ver na prática o lugar terapêutico das Escrituras. Vou dar um exemplo aqui. Vou falar para vocês a essência terapêutica da Bíblia. Eu vou usar eu uso uma espiral crescente, que eu chamo de uma tríade teoterapêutica. Remover, renovar, revestir. Olha só, vou pegar Efésios 4, 21 e 24. Olha o que diz. Nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. Então, o que você tem aí? Remover o homem velho, que se corrompe ao sabor da concupiscência enganosa. E a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do novo homem criado segundo Deus na justiça, santidade da verdade. Então, o que seria o terapêutico aí? Ensinado a. Ser ensinado é algo que se aprende. Como remover. Então, isso é processo. Eu removo o quê? Os resíduos que ficaram permanentemente a um remover. Outra coisa, renovar a mente. Renovar a mente. Quer dizer, a minha mente tem que ser crescente, você não pode ter uma mente fixa, pensando só a mesma coisa. Você pode ter uma mente renovada e revestir de Cristo, né? Revestir da verdade, revestir de um novo paradigma, de um novo modo de viver. Eu estou chamando varrer, ativar, né? E eu gosto muito dessa expressão bíblica, haja luz, né? Haja luz é a luz da verdade, haja luz é a luz de Deus, haja luz é a luz de Cristo. Então, remover, renovar, revestir. Remover, renovar, revestir. E aí você faz uma pergunta: o que é preciso remover? Então, vamos aplicar prático. Remover entulhos, varrer entulhos e varrer resíduos. Eu uso, por exemplo, aquela mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela varreu a casa toda até encontrar. Eu sei que muita gente dá ênfase, quando fala isso, na dracma perdida. Eu dou ênfase na dracma encontrada. Então, muitas vezes, você tem entulhos dentro de você que precisam ser varridos do território do pensamento, das emoções. Para quê? Para encontrar a dracma perdida. O que se perdeu em você? Se perdeu potenciais, se perdeu destino, se perdeu alegria de viver, se perdeu sonhos, projetos.
Então é preciso remover. Vai encontrar o quê? A dracma perdida. Então, veja, já estou aplicando as escrituras terapeuticamente. Ele precisa remover? Remover pensamentos limitantes, remover o negativismo. Então, Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha uma linguagem e uma vida positiva em Cristo. Então, nós precisamos nos libertar dos pensamentos limitantes. E a palavra, as escrituras são fundamentais para isso. O que temos que remover? Remover mentalidade fixa. Tem gente que ele vive encalhado, igual Israel viveu encalhado no Egito. Eles estavam lá, quase chegando na terra, e estão pensando em ir no Egito. Por quê? Tem uma mentalidade fixa. Essa mentalidade fixa faz com que eles fiquem olhando para o retrovisor em vez de olhar para frente. Tanto que eles chegaram para Moisés e falaram assim: seria melhor ser escravo de Faraó do que morrer no Egito, morrer no deserto. Veja, eles têm mentalidade fixa. E essa é uma doença ruim. Eu diria que tem que remover as algemas psíquicas, as algemas emocionais. Tem que remover comportamentos de passividade. Só vai se enterrando em passividade e ele precisa remover isso. Ele precisa remover irritabilidades. Há famílias que vivem o tempo todo com espírito de intriga, agressividade, vive agressivo, agride a si mesmo, agride os outros. É preciso remover hábitos de desculpas, parar de dar desculpas. Aqui que entra o que eu falei da dracma perdida. Remover e restituir. Mas não é só remover, precisa renovar. Renovar o quê? Potenciais, renovar habilidades, renovar competências. Então, as escrituras trabalham na sua vida para renovar, porque diz, é preciso remover, mas renovar o vosso entendimento. Renovar renovar dons, renovar talentos. Eu diria renovar uma visão de conquista, um espírito de conquista. Tem gente que perdeu essa proatividade. Então, as escrituras trabalham no sentido de renovar a mente para a proatividade da fé. O que renovar? Renovar o empreendedorismo, que muitas vezes ficou atrofiado na mente, na vida e no destino. Renovar, gente, a assertividade. Ser mais assertivo, menos passivo, menos agressivo. Renovar a inteligência criativa. Cada dia pedir que Deus faça com que você renove a sua inteligência. Renovar, por exemplo, a imaginação criadora. Uma mente que cria de possibilidades. Então, eu vou ler de novo o texto para vocês verem. Ó. Nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. Então, aqui, eu começo com essa palavra remover aqui. Remover. Vamos lá, remover, para ficar certo. É preciso renovar. Pensa aqui, o renovar. E, finalmente, o revestir. Revestir-vos. Então, aí está 3 princípios básicos que estamos falando. Então, do que temos que revestir? Haja luz. Revestir de uma mente de Cristo. Revestir da vontade de Deus. Revestir de emoções do Espírito Santo. Então, na mente, mentalidade desenvolvida. Mente de Cristo. Do que revestir? Revestir na vontade. Volitividade saudável. Compreender a vontade do Pai. Revestir nas emoções saudáveis. Buscar o Espírito Santo. Revestir na saúde. Ter a saúde de Cristo.
revestir no inconsciente, né? Revestir nos relacionamentos, revestir na vida profissional, revestir na vida econômica e revestir na vida espiritual. Quer dizer, você pensar que os planos e os projetos de Cristo têm a ver com a totalidade da vida. Então é remover, renovar, revestir. Estou usando um exemplo prático. Eu podia usar, a gente hoje já tem centenas de textos com essa aplicabilidade terapêutica. Então, experimentar ressonâncias celestiais, eliminar dissonâncias psíquicas, expressar uma face radiante, estimular a imaginação criadora e editar e reeditar registros na memória. Então, eu queria pedir que vocês orassem hoje, né? Eu queria, já estamos quase terminando, mas isso, Espírito Santo, atualize minha saúde de acordo com o teu projeto original. Ative em mim a saúde de Cristo, a saúde que ele conquistou na cruz e na ressurreição. Terceiro, antecipa em mim a saúde eterna que está escondida em Jesus Cristo. E, finalmente, eu recebo tudo isso em nome de Jesus. Eu quero terminar agora mostrando para vocês uma oração que tem 7 partes. Examina-me, limpa-me, corrige-me, endireita-me, ensina-me, guia-me, fortalece-me. Certo? Vamos lá. Examina-me, vocês vão dizer assim: examina-me, examina meu mundo interior, meu inconsciente, examina meus pontos cegos, o que eu não estou vendo. Então vamos praticar já isso. Examina minha lógica, meus critérios, minhas motivações, minhas intenções, examina-me. Né? Porque se eu não examino, eu não mudo. Agora, limpa-me. Limpa-me do orgulho, de resíduos psíquicos, de resíduos emocionais, de preocupações, de medos e de angústias. Quer dizer, vai operando em mim de uma forma que eu seja limpo, que eu seja curado e curável, né? Que a minha vida seja alterada. Aí você coloca mais um passo: corrige-me. Corrige minha relação contigo, corrige minhas prioridades, corrige minha falta de sensibilidade, corrige minha mentalidade, né, negativa, corrige meu uso do tempo e corrige meu sono. Veja, você já está mexendo em estruturas, porque você sempre volta aqui: examina-me, limpa-me e corrige-me. Veja lá: examina-me, limpa-me e corrige-me. Quando você vai aprofundando isso dentro da sua experiência, você já está aplicando as escrituras, do jeito que nós falamos. E aí o 4, endireita-me. Este endireita-me, endireita minhas atividades físicas. O grande problema nosso é que nós não temos atividade física e atrapalha a nossa saúde. Mas nós temos também ter atividades emocionais positivas. Nós temos que ter atividades espirituais, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de adoração, uma vida de, sabe, entrar neste território do endireita-me. Endireita meus caminhos, minhas veredas, minha forma de pensar. Endireita minhas metas, endireita meu caminhar, endireita meu atuar, meu agir, meu fazer. Endireita minhas atitudes, endireita minhas veredas, endireita minha forma de pensar, me dá maturidade de pensar. Eu diria, ativa pensamentos saudáveis. E aí endireita meus relacionamentos. Aqui tem relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a família
os amigos, com a natureza, né. Então, eu diria, aqui, de forma mais específica, ativa, endireita meus relacionamentos familiares. Muita gente tem vivido uma vida obtusa, medíocre, porque não é capaz de dizer: "Endireita-me, corrige-me, limpa-me, examina-me". Veja, estamos no 4. Vai para o 5, ensina-me. Ensina-me tua vontade, ensina-me teus segredos, ensina-me a viver com sabedoria, ensina-me a descansar e repousar. Tem gente que não sabe descansar, não sabe repousar, não sabe tirar férias. Tem gente que tem, para ser curado terapeuticamente, tem que dizer: me ensina a tirar férias, me ensina a usufruir do descanso. Tem gente que vai para o descanso, ele fica se punindo, se culpando. Tem gente que vai para a praia, gente, 5 dias depois está doente. Por quê? Porque ele tem dentro dele um carrasco que está exigindo que ele faça alguma coisa. Ele não tem, ele não se dá o direito, ele não se autoriza a descansar. Ele não se autoriza, e a Bíblia entra como uma chave aí, né, a cuidar da saúde, a ser uma testemunha relevante de Cristo, ensina-me o caminho da humildade e o caminho de uma fé sobrenatural. Ensina-me a ter um entendimento sobrenatural. É isso. Guia-me. Guia-me em toda a verdade. Guia-me em discernir tua vontade. Guia-me a uma vida cheia do Espírito Santo. Guia-me a um viver crescente de intimidade com Deus. Guia-me a uma vida de intimidade contigo. E aí, terminando, fortalece-me. Fortalece-me a cada dia pela tua palavra. Fortalece minha saúde física. Fortalece minha vida emocional. Fortalece-me na esperança do teu reino. Fortalece-me na alegria e na paz no Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro, fortalece-me. E aí você volta de novo e diz: examina-me, limpa-me, corrige-me, endireita-me, ensina-me, guia-me, fortalece-me. Em nome do Senhor. Essa é uma verdade que tem que marcar você de uma forma sobrenatural. Eu coloquei aqui um site que eu tenho, silasbarbosadias.org, que eu estou trabalhando muito essa questão da teologia aplicada e de uma de uma psicoterapia também aplicada biblicamente, teologicamente. Se quiserem, pode procurar. Gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu queria realmente deixar vocês à vontade. E é uma proposta que as escrituras têm um caráter terapêutico no meio do mundo que está patologicamente, profundamente doente. O Dr. Augusto Cury, que é meu amigo, ele disse: o mundo está adoecendo coletivamente. O Kenny Wilber fala no livro dele, O Olho do Espírito, ele diz: o mundo que está ligeiramente louco. Eu acho que não está ligeiramente louco, não. Está totalmente louco. E eu vou dizer para vocês, para mim, cada dia mais eu vejo as escrituras com um caráter altamente terapêutico e tem funcionado na minha própria vida e nas pessoas que eu tenho trabalhado dia após dia. Para mim, as escrituras são aplicáveis terapeuticamente. Ok? Essa é a minha palavra a vocês, com amor e gratidão pelo privilégio de estar com vocês. Tá bom? Vocês agora vão. Eu vou. Eu vou ter que parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Eu vou ter que parar a gravação, daí eu vou ter que ter uma ajuda aqui do pessoal, vamos ver aqui. Muito bom, gente. Ô, Gabi, me fala aqui agora como que eu faço para mandar tudo para todo mundo. Gente, queria dar um abraço a vocês. Terminamos. Eu vou parar a gravação aqui, porque eu gostei de gravar, e daí eu guardo isso daqui. Eu também não tenho esse texto aqui. Espera um pouquinho aqui. Vocês vão receber um certificado, creio, né? É isso, Gabi? Sim, os alunos vão receber